Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, queria, mais uma vez, senhor presidente, reiterar aqui, em nome pessoal, em nome de toda a nossa bancada, as felicitações pelo retorno nos trabalhos legislativos desse último ano, da 18ª legislatura desse Parlamento, saudar a todos da nossa bancada, aos deputados que compõem a bancada de governo, agradecer pela deferência a todos e a todas e também ao governador por nos ter dado a oportunidade de continuarmos à frente da bancada de governo nesse último ano da primeira gestão do governador Paulo Câmara. Saudar também o deputado Silvio Costa Filho, em seu nome, saudar a todos que compõem a bancada de oposição, a todos que fazem essa casa, dos profissionais que são funcionários diretos, a todos também aqueles que cobrem a nossa casa aqui, especialmente a imprensa, os assessores dos parlamentares, enfim, a todos que vieram a essa sessão legislativa. Nós estamos, senhor presidente, iniciando esse ano 2018 com uma expectativa muito profícua do ponto de vista daquilo que serão as ações estabelecidas pelo nosso governo, pelo governador Paulo Câmara. Aqui, o secretário da Casa Civil representa a nossa gestão, o secretário da Casa Civil, inclusive colega deputado estadual, Newton Mota, veio a essa casa em nome do nosso governo. Representa uma pasta importante, que inclusive é a pasta que discute politicamente na gestão. Portanto, nos sentimos plenamente representados e não há nenhum demérito a esta casa, a nenhum parlamentar, seja do governo, seja da oposição, em recebermos aqui nesse parlamento o representante do governador em exercício, Raul Henri, o nosso secretário da Casa Civil, o nosso companheiro Newton Mota, que discorreu aqui sobre as principais iniciativas e ações estabelecidas no ano passado, em 2017, nas diversas áreas da nossa gestão. Nós sabemos, e é bom reiterarmos nesse início de trabalhos, o quanto nós vivenciamos nos 3 últimos anos de gestão do Brasil na administração pública, um momento muito difícil e duro da vida nacional. Ser do ponto de vista político e, sobretudo, do ponto de vista econômico. Foram os 3 anos mais árduos e duros da história da República Brasileira. Nós, obviamente, teremos condição de fazer uma análise mais detida sobre o que foram esses 3 anos que passaram e, coincidentemente, anos que coincidiram com o primeiro ano de gestão, o primeiro mandato de gestão do governador Paulo Câmara, demonstrando que, a despeito de toda a dificuldade que o país vivenciou, a despeito de todos os problemas que nós vivenciamos do ponto de vista de crise, de desemprego, nós temos hoje um quantitativo significativo, lamentavelmente, no país de pessoas desempregadas, são quase 14 milhões de pessoas desempregadas, nós temos uma situação econômica de recessão, com perspectiva de menos de 1% de crescimento para esse ano de 2018, como foi o ano passado. O ano passado o país cresceu 0,6% e Pernambuco cresceu 2,8%. Cresceu mais de 4 vezes o que foi a média de crescimento nacional do nosso país e nós fomos o segundo estado do Brasil a gerar mais empregos em que pese todas as dificuldades. Nós temos hoje uma realidade que aqui em Pernambuco, enquanto o país inteiro, sobretudo alguns estados com potencial econômico muito maior do que o nosso estado, a exemplo de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e 2 estados vizinhos aqui, Sergipe e Rio Grande do Norte, que nós sabemos que passaram por dificuldades muito grandes. Em nível nacional, o governo Temer, que uma boa parte daqui dos parlamentares que compõem a oposição se vinculam a ele, ou às vezes se escondem e não querem ver que são vinculados ao governo Temer, está trabalhando na lógica de desconstrução do serviço público, seja no investimento em relação à saúde. Os meios de comunicação nacionais trouxeram hoje que o governo Temer investiu no ano de 2017 1/3 do orçamento previsto para a saúde, 2,8 bilhões, quando deveria ter investido quase 9 bilhões de reais na saúde, e esse é um reflexo significativo, diferentemente que aqui em Pernambuco nós temos hoje um investimento maior do que a média constitucional. A Constituição da República estabelece como obrigação constitucional de investimento para os estados 12%.
Pernambuco investiu 16,4% de investimento no montante de 808 milhões, além do que era sua obrigação. Na saúde, na educação, nós também superamos esse patamar constitucional. A Constituição da República estabelece como obrigação que os estados brasileiros investam 25% da sua receita corrente líquida em educação. Aqui em Pernambuco, ano passado, o nosso governo Paulo Câmara investiu 27,5%, significando 450 milhões de reais a mais do que devia ser a obrigação constitucional. Portanto, se somarmos os 808 milhões a mais na saúde, se somarmos os 450 milhões a mais na educação, para ficar só nessas duas políticas, nós vamos ter 1,260 bilhões de reais investidos a mais. Consequentemente, não há déficit do ponto de vista orçamentário no Estado, não há descontrole, não há desgoverno, muito pelo contrário. Nós fizemos uma opção política de inaugurarmos a UPA especialidade lá no sertão do Araripe, deputada Roberta Reis, onde Vossa Excelência milita, porque era muito importante podermos garantir que pudéssemos ter essa questão sendo trabalhada como um direito. Na educação, nós temos hoje mais da metade dos alunos públicos que estudam em escola pública estadual estão em escola de tempo integral. Significa recurso. Inauguramos escolas técnicas, inauguramos escolas de tempo integral, garantimos o programa Ganha o Mundo, criamos um novo programa chamado PE no Campus. Significa a opção política de navegarmos contra a maré. A maré do governo Temer é de, na verdade, fazer com que não haja investimento na administração pública. A maré do governo Temer é fazer com que não se haja a possibilidade de crescimento econômico, principalmente priorizando o serviço público. Aqui, em Pernambuco, nós garantimos aumento na educação, não só com a relação à questão de investimento, mas também garantindo reajuste para os profissionais que atuam. Garantindo também na área de saúde, não só investimento a mais, como contratação de profissionais a mais na área de saúde, nas mais diversas áreas, como também garantindo a negociação salarial. Por seu turno também em relação à segurança pública, contratando profissionais e investindo mais nas áreas. Então, nós estamos considerando o conjunto do que é a realidade brasileira. Nós somos um Estado muito pobre, mas mesmo aqui, assim, nós priorizamos investimento. A aposta política do governador Paulo Câmara foi de garantir que tivéssemos a possibilidade dos serviços públicos funcionando. Essa é a realidade estabelecida. Nós estamos trabalhando para que nós tenhamos condição de fazer com que o Estado de Pernambuco, que é a realidade hoje, na análise comparativa, se pegarmos 9 estados do Nordeste, Pernambuco é o estado que mais investe em educação. Se pegarmos os 9 estados do Nordeste, Pernambuco, em 2017, foi o estado que mais investiu na área de saúde. Isso é um fato objetivo e concreto. Então, nós estamos com uma perspectiva muito positiva para esse ano 2018, de continuarmos trabalhando, garantindo o duodécimo dos poderes, garantindo com que a máquina pública possa funcionar e garantindo que nós tenhamos, de fato, uma gestão eficiente e eficaz. Lembrando aqui um dos itens trazidos pelo secretário da Casa Civil, o nosso companheiro Newton Mota, mostrando, por exemplo, na questão turística. Nós tínhamos apenas 4 voos internacionais diretos de Recife. Nós temos hoje, na gestão de Paulo Câmara, ano passado, nós triplicamos, nós temos hoje 12 destinos saindo diretamente do aeroporto internacional dos Guararapes para diversas outras regiões, não só da América do Sul, da Europa, dos Estados Unidos, da África. Significa que o ano passado chegaram e saíram mais turistas no aeroporto de Guararapes do que na cidade de Salvador, que era o destino mais procurado da região Nordeste. Isso significa e mostra o trabalho eficaz e eficiente desenvolvido pela nossa gestão. Então, nós temos uma tranquilidade de que, nesses ano que passou, nós cumprimos e fizemos nosso dever de casa. Nós estamos preparados. Estamos preparados. Esse primeiro semestre aqui, certamente, essa casa aqui será a caixa de ressonância daquilo que será disputas políticas. Obviamente, no segundo semestre, teremos a oportunidade de fazer um debate mais aprofundado. E o tempo da disputa e da eleição será um tempo oportuno. Nós vamos ter condição de fazer um julgamento e uma avaliação exatamente de quais compromissos postos e quais prioridades estabelecidas foram cumpridas. O nosso governo tem tranquilidade
porque fez uma opção concreta para priorizar o serviço público, valorizar o serviço público, investir no serviço público, principalmente nas áreas que mais se precisam. Nós sabemos que o país inteiro vive uma crise, os municípios pernambucanos, infelizmente, também, e ampliou-se a quantidade de pessoas que buscaram as unidades de saúde nossas. Ampliou-se a quantidade de pessoas que deixaram de seus filhos fora da escola privada para virem estudar na nossa escola, até porque nós somos referência nacional em ensino médio. Melhor escola pública do Brasil, conquistado por Paulo Câmara, que em 2015 eu assumi, em janeiro de 2015, nós tínhamos a 4ª escola do Brasil, 2015, 2016 e ano passado fechamos Pernambuco com a escola melhor do país. Portanto, uma demonstração de que não nos escusaremos de discutir e debater. O que nós temos que ter, senhor presidente, é que esse ambiente da disputa política, esperamos nós, ele seja discutido aqui num ambiente saudável, respeitoso, democrático, num nível elevado, para que nós possamos garantir que as ideias possam ser colocadas de forma tranquila e possamos usar o contraditório como um princípio importante da democracia. E no tempo devido, nós vamos estar, na verdade, colocando um julgamento que uma maioria da bancada de oposição quer fugir e não vai poder. É saber que projeto quer para Pernambuco vinculado ao projeto nacional. Nacionalmente, nós temos o presidente Temer, que quer entregar o Rio São Francisco, que quer privatizar o sistema Eletrobras, que quer privatizar a Chesf, quando a maioria, uma boa parte da bancada da oposição, tem vinculação desse projeto. E é saber se esse projeto vai se replicar aqui na Compesa, se vai se replicar aqui na Copergás, se vai se replicar aqui em reduzir salário de servidor. Então, saber qual é a opção. Se a opção é você investir mais na educação, investir mais na segurança, investir mais na saúde, garantir que nós tenhamos as políticas públicas funcionando ou fazer um ajuste fiscal. Então, acho que esse debate é um debate que nos interessa, de fazer comparativo de projeto, comparativo de ideias, porque não adianta retórica. Karl Marx dizia que a prática é o critério da verdade. E nós vamos ter condição de saber exatamente aquilo que é falado daquilo que é praticado, das ações que são postas e dos compromissos. Porque não adianta apresentar ideias para Pernambuco dissonante daquilo que é o projeto nacional. Não adianta apresentar ideias para Pernambuco dissonante dos compromissos hoje em nível nacional que estão sendo colocados. Portanto, nós temos, senhor presidente, tranquilidade de que essa casa, para nós, é muito cara a democracia, o debate de ideias é importante e somos felizes de podermos compor a base de governo do Paulo Câmara nessa gestão, sabendo da seriedade, da probidade, da ética, da correção com que o governo Paulo Câmara atua do ponto de vista gerencial. E nós, no tempo certo, no tempo devido, que na nossa ótica será o segundo semestre, nós vamos voltar novamente à prova. Paulo Câmara foi testado em 2016 e venceu. Mostrou que elegeu mais prefeitos e governadores, e certamente, e mais prefeitos e mais vereadores, e certamente nós vamos ter a oportunidade das eleições de 7 de outubro, fazer um julgamento, sim, mostrando o que é o caminho de priorizar o serviço público e a sociedade pernambucana no caminho de entreguismo, de uma relação escusa do ponto de vista privado e daquilo que não interessa ao povo pernambucano. Portanto, senhor presidente, queria aqui, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência pela deferência do tempo e saudar todos que fazem essa casa aqui e agradecer especialmente a bancada de governo e dizer que 17 o tempo foi cumprido, 18 nós vamos caminhar e certamente nas eleições nós vamos ter a oportunidade de escolher, separar o joio do trigo, o que é bom para Pernambuco e aquilo que é apenas discurso. Muito obrigado, senhor presidente.